Olá, tudo bem? Me chamo Thiago Cardoso Ferraz e estou cursando Engenharia Civil na Faculdade Pitágoras de Londrina. O tema do meu TCC é estudo comparativo de sapatos e estacas em solo argiloso. A agenda do meu TCC é introdução, objetivos, metodologia, situação estudada, considerações finais, recomendações e referências. O crescimento da população no Brasil vem aumentando cada vez mais, fazendo ter um aumento em cidades e, com isso, o aumento de habitações populares. Um dos principais elementos de uma construção é a sua fundação. Eu costumo dizer que a fundação é a base da construção, né? Que é ela que vai receber toda a carga da edificação e assim transmitindo para o solo. E por isso que é fundamental você conhecer o tipo de solo que está trabalhando, que com isso você consegue escolher a melhor fundação, o que aqui vai resistir melhor, que vai ter availabilidade econômica melhor para o seu cliente. E com isso é fundamental você saber o solo que irá apoiar a edificação e com isso você não ter problemas futuros ou até mesmo problemas imediatos como recalques, ruínas e outras patologias que podem acontecer. O objetivo desse estudo é conhecer os dois tipos de fundação e comparar qual fundação terá o melhor desempenho. E para alcançar o objetivo principal, pretende-se utilizar como base o solo argiloso, e assim fazendo uma comparação entre as fundações de tipo sapatas e estacas. A metodologia foi uma revisão bibliográfica em livros de até 10 anos, com as palavras-chave sendo solo, sondagem e fundação. Falar um pouquinho de sondagem agora. De acordo com Rodrigues, a necessidade de se verificar se o solo que serve de suporte à mesma apresenta uma satisfatório coeficiente de segurança e ruptura. O que ele quis dizer com isso? Você tem que saber qual a resistência do solo que você irá trabalhar para que, a partir de que a carga da edificação chegue à sua fundação e a fundação dissipa para o solo resistir, o solo não entrar em coesão, em recalque e acabar se partindo ou acontecendo outra coisa. Então, para qualquer construção, qualquer obra, deve ser feita uma investigação de solo. E o mais comum no Brasil hoje em dia é o SPT, que essas sondagens têm a função de fornecer e identificar o perfil do terreno, classificação do solo, nível do lençol freático e o índice de resistência que o solo tem. Esse sistema de sondagem é composto por uma haste, um tripé, uma corda, um barrilete, como é mostrado na figura a seguir, que é esse daqui, ó. Ele é formado tripé, tem uma corda, roldana, haste, o motor, que aí depende da empresa que você contratar, que às vezes pode ser um motor, pode ser um operário ali. Ele tem um peso de 65 quilos e esse peso é elevado a uma altura de 75 centímetros e é soltado até na haste para que faça essa perfuração no solo. A cada 1 metro é tirada uma amostra que a gente consegue fazer teste visual, teste tátil, daí é levado para o laboratório e assim a gente consegue identificar as características desse solo. O solo argiloso possui uma coloração vermelha com grande capacidade para reter água, além de seus componentes em grandes partes dos solos. Também é chamado de solo pesado, pois após uma chuva, os solos argilosos tendem a reter muita água e acabam ficando encharcados e pesados. Fundações rasas ou superficiais são executadas com profundidade máxima de até 3 metros. Essa fundação ela transmite a carga, ela dissipa as cargas que recebe através de sua base. Elas geralmente são projetadas com pequenas escavações e elas não necessitam de grandes equipamentos, e com isso elas acabam não gerando grandes vibrações ao solo, que isso é um problema que às vezes acaba tendo de você, com o maquinário, chegar, você não verificar a obra vizinha, acaba gerando muitas vibrações, e com isso você tende a causar problemas em obras vizinhas que não é o ideal, né? As formas que essa pata isolada pode ter em planta é muito variadas. Só que o mais comum, e por causa dos pilares retangulares e por causa da fácil execução, é a base da sapata ser retangular. Ela pode ter várias formas, mas a mais comum é retangular mesmo. Acompanhadas de pequenas profundidades em relação ao nível do solo. Existem vários tipos de sapata. Os principais são sapato associado, sapata corrida.
todas as consideradas fundações rasas ou superficiais. Essa imagem aí mostra uma sapata isolada, né, como ela é executada, retangular. Já a sapata associada é utilizada quando duas ou mais sapatas isoladas ficam próximas demais por falta de espaço ou por questão estrutural. O que isso quer dizer? Quando a gente tem uma grande carga, uma grande edificação levando as cargas para fundações, se a fundação escolher for sapata, a gente tende a aumentar, alargar a base para que ela resiste mais. E às vezes, por uma função estrutural, acaba tendo pilares próximos um do outro. E com isso, as sapatas acabam ficando muito próximas. E quando acontece isso, a gente tende a associar elas. Que, como o próprio nome diz, é a sapata associada, associando elas, a gente acaba transferindo um, dois ou até três ou vários pilares em uma única sapata. Segundo Lorenzi, as fundações em sapatos são práticas e econômicas, parecem ter maiores ou iguais a 8, e profundidade até de 2 metros no primeiro caso, e seria um limite ou uma resistência mínima adequada para a execução de uma fundação rasa. Não é obrigatoriedade. Como ele mesmo fala, não é obrigatório esse NSPT e tudo mais, por causa que tudo depende, eu falo que depende de 3 etapas, que é a carga da edificação, a resistência da fundação e a resistência do solo. Verificando esses 3 fatores, você consegue definir uma fundação que vai resistir, que vai ser econômica para a pessoa que você está fazendo o trabalho. Então, é de extrema importância saber essas 3 etapas. E ali, às vezes, a gente tem uma edificação que tem uma carga baixíssima. Então, um NSPT, às vezes, 6, 7, uma sapata, às vezes acaba sendo utilizado. A gente alarga a base e acaba resistindo. Agora, as fundações profundas, diferente das fundações rasas, ela tem um mínimo de 3 metros. Em vez de ser o máximo, ela tem um mínimo. Então, todas elas têm que ter no mínimo 3 metros de profundidade. E elas transmitem a carga para o solo de duas maneiras, por atrito lateral e por resistência de ponta. Então, e essas fundações, no caso as estacas, elas são divididas em mais ou duas categorias, como estacas de deslocamento e estaca escavada. As estacas de deslocamento são as que são introduzidas no terreno através de um processo que não envolve a retirada do solo. Já as estacas escavadas são as estacas que precisam perfurar o terreno para sua execução. Aqui alguns modelos, né, de estacas escavadas, estacas de deslocamentos. A imagem mostra isso. Aqui, a estaca tipo broca. São fundações profundas executadas por perfuração com trado. De acordo com Schneider, a estaca broca é uma das fundações profundas mais utilizadas em obras brasileiras de pequeno porte, principalmente pela sua facilidade de execução. Ela é feita com trado manual, que o próprio operário vai lá, vai fazendo, vai girando, vai abrindo o diâmetro da estaca, e não causa muitas vibrações, que isso é muito importante, só que ela tem um problema, ela não consegue chegar a grandes profundidades, por causa que não é feito com maquinário. Então, como o Schneider diz, é feito para obras de pequeno porte que não tem uma carga tão elevada. Já a estaca hélice, ela é feita por maquinário, moldado no próprio local, e ela consegue atingir grandes profundidades. Só que ela tem um problema que ela não consegue ultrapassar solos com matacões ou solos rochosos. Já diferente, a raiz também é feita com maquinário, ela consegue chegar a grandes profundidades e consegue atravessar os solos com matacões e com solos rochosos. Ela é feita com maquinário que ele utiliza um equipamento de rotação com circulação da água. Já a estaca tipo Strauss é uma fundação profunda executada por perfuração através de uma sonda piteira, que a gente chama, que nomeado a gente chama mais de piteira, com a introdução de revestimento metálico até a profundidade desejada. E, além de ser moldado em loco, acaba gerando menos vibrações em obras vizinhas. Aqui a imagem mostra como ela é feita, tem um tripé, perfuração, aí vem o piloamento dela, da instalação, feito a instalação da armadura e depois a concretagem. Já a Frank, que particularmente eu acho muito interessante a estaca Frank, ela é moldada no próprio local também de sua execução, com auxílio de batistaca que realiza a cravação dela. Além de que o diferencial que eu falei é que ela consegue ter a sua base alargada, que com isso aumentando a capacidade de carga dela. Se a gente trabalhar bem essa resistência de ponta, fazendo um apoiamento direito, uma limpeza,
a gente consegue alargar isso, a base dela, fazer ela aumentar a capacidade de carga dela. Algumas considerações finais. Na análise do conteúdo estudado, conclui-se que cada solo é distinto, tendo sua propriedade física. Em obras com grandes elevações de cargas, a fundação mais indicada é as estacas, que consegue atingir grandes profundidades, atingindo a resistência necessária para suportar toda a edificação sem causar nenhum problema. Já as sapatos não possuem essa vantagem de chegar a grandes profundidades. Como eu disse, a gente tem que aumentar a base dela, que assim ela consegue resistir a mais carga. Porém, por ter sua profundidade limitada, até 3 metros, a sapata a gente consegue manter a estabilidade das suas paredes laterais, é mais fácil de manter essa estabilidade. Recomendações. Para trabalhos futuros, sugere uma avaliação entre cargas de uma edificação e um NSPT já definido, assim sendo possível a comparação de qual fundação terá um melhor desempenho e uma relação de custo versus benefício. Os benefícios relacionados a facilidades de execução. Aqui são algumas referências que foi utilizado no trabalho. E é isso, gente. Muito obrigado.